Fala galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o Gui, professor da Grai Team e agora, além de professor, apresentador desse canal, o GraiCast. Está começando mais um episódio, feito de atleta para atleta, com muita resenha, superação e histórias que inspiram. E hoje, pela primeira vez no GraiCast, temos uma dupla. São dois convidados que estão presentes aí no dia a dia dos corredores, dos triatletas, principalmente da Grai e quem é aqui da região de Americana. Então vamos vamos fazer esse quebra-gelo para conhecer o Sanderson, o Sandeco, o Gabriel, mais conhecido como Biel. Vamos conhecer eles. Então, dupla, já vou dar um spoiler, hein? Pai e filho. Quem são vocês aí? Começa aí, quem? Para o ímpar, como vai ser? Eu vou começar os mais velhos. Fala galera, sou o Sanderson, igual o Gui falou, mais conhecido como Sandeco. Hoje eu trabalho na Fotop, que é a plataforma líder mundial aí de venda de fotografia e cobertura de eventos. E também aos finais de semana eu fotografo, então todas as assessorias, o treino no Centro Cívico, no Grai, todos os esportes da região a gente está cobrindo com o maior prazer ali. E pai do Biel aí, meu pupilo da fotografia. Show! E esse pupilo, quem é você, Biel? Fala aí pra gente. Então fala pessoal, me chamo Gabriel Barbarini, tenho 23 anos e além de fotógrafo também eu sou estudante de Direito. E como ele falou, eu gosto de falar que eu sou braço direito do meu pai, porque ele trabalha na Fotop, eu já não só sou um fotógrafo parceiro, mas isso não significa que o meu trabalho é menor. Então eu ajudo meu pai a cuidar de toda a parte poliesportiva, né, que eu posso falar que é mais chique, do interior. Então vamos lá. Quem puxou quem aí? O Sandeco puxou o Biel ou o Biel puxou o Sandeco aí nesse ramo da fotografia? Na verdade, eu comecei um sonho em 2018, que era unir um site de notícias, um blog, com fotografia. Eu tinha um parceiro na ocasião, então ele gostava de escrever, eu gostava de fotografia. E a gente tentou tocar ali um blog por um período, mas a gente não monetizava, não conseguia fazer dinheiro. E aquilo ali começou a cansar, porque se trabalhar de graça é fogo. Só que eu tinha um outro emprego na área de TI. Minha vida toda eu sou formado em TI, então eu sempre trabalhei como coordenador de TI. E a gente não via dinheiro, e trabalhava, então assim, nós decidimos romper a parceria, ele continuou com o projeto de personal dele, show, montou um estúdio também. E eu continuei com o site e a fotografia, mas eu não conseguia, né, ainda monetizar. E aí eu tava cansadão já de não virar aquilo, meu casamento estava entrando em crise, porque você trabalha e não traz dinheiro para casa, outros fatores também, né? Sim. E viaja para lá, viaja para cá. E aí eu coloquei os equipamentos para venda, porque eu falei até pro Biel, a gente não vê dinheiro. A gente até fechava alguns eventos que tinha ali na região do Bike Hotel, eu ainda relutava para entrar na corrida de rua. Eu fazia praticamente todos os esportes, menos a corrida de rua. Menos a corrida. Eu, odiava corredor, tinha raiva, falava, esse monte de bobo aí que acorda às 4, 5 horas da manhã, fica se matando aí, não vou fotografar. E a galera falava, Sandeco, vai para as corridas. Aí a primeira prova do Biel foi um MTB, que tinha ali na região do Bike Hotel. Depois ele vai contar sobre o treinamento russo que ele teve. E aí eu coloquei os equipamentos para venda, porque eu continuava não vendo dinheiro, e aí o Biel falou, depois, isso eu descobri recentemente, que ele revelou num outro podcast que a gente esteve, que para eu não desistir do meu sonho, ele me apoiou. Então quem puxou foi ele, né? Na verdade ele por vontade própria, ele viu ali o quanto a gente ralava, não via dinheiro, e a gente ia para provas, tomava chuva, sol, e às vezes voltava, eu por exemplo, fotografava muito futebol aqui em Americana, que era muito forte, muito forte. Eu fotografava em troca de, sem zoeira, coxinha, às vezes churrasco pós-jogo, enquanto os chefes dos times ali pagavam para jogador, vinha jogador de fora, ex-famoso. Então assim, eu comecei a me sentir um idiota. Até que um belo dia, relutando, eu fui fotografar uma corrida ao Wolf, sim, lá na Silos ali. Que é Americana. E ali eu descobri uma paixão, um nicho novo, mas tentei numa outra corrida noturna monetizar por conta própria, não conseguia,
mandava foto pra galera, mandava 20 fotos, a galera, gostei só de uma, e ficava com as 19. Até que um belo dia eu tava prestes a desistir, oficialmente, eu conheci a Fotop. O Google lá falou assim, tem essa plataforma de venda de fotos. Primeira pessoa e única que eu pedi opinião, eu falei, Biel, o que você acha? Ele falou, bora, já estamos lá. Nós fomos fotografar a corrida do Rock em Limeira, foi a nossa primeira corrida. No antigo shopping. Então calma aí, vocês dois começaram, teoricamente, monetizar a parte da corrida, a parte dos esportes aí de endurance juntos. Sim, na verdade... Vocês entraram meio que junto. O Sandeco começou com a fotografia de futebol, de outros esportes, e a corrida, basicamente, vocês entraram que junto. É que assim, complementando o que ele falou do meu ponto de vista, puxando lá por fatos cronológicos, era assim, a gente sempre foi muito junto, e aí desde que ele começou a fotografar, eu lembro como se fosse ontem. Ele tinha, acho que você tinha saído do emprego, né? Da Shark. Sim, sim. E aí com o dinheiro da rescisão, eu lembro que ele tinha comprado uma câmera, e eu era bem pequeno, mas eu tinha visto a alegria no rosto dele. Eu falei, pô, você comprou uma câmera, pai? Ele falou, comprei. E aí ele começou a fotografar, e todas as vezes que eu tinha a oportunidade, eu acompanhava ele. Então, por exemplo, ele fotografava lá o basquete de Americana, que era o Unimed, antes de ir para Campinas, eu acompanhava ele. Era tudo muito pela parceria, por a gente estar junto. Então, nos campeonatos de futebol, eu adorava acompanhar ele. Então, muitas vezes eu ficava no alambrado atrás dele, sabe? E a gente ficava comentando e eu via essa paixão dele. E aí, foi passando. E aí eu comecei que a gente é criança, né? A gente não entende, mas a gente vê o que está acontecendo na situação, né? E eu comecei a ver que não estava dando certo. A nossa família, querendo ou não, ficou muito... Até hoje é um pouco, mas era muito relutante sobre a profissão. E eu sempre via que meu pai tinha brilho nos olhos quando ele fotografava. Eu falava, pô, é uma paixão dele, ele não pode deixar isso morrer. E aí eu lembro que ele estava desanimado, eu falei, pai, se você me arrumar uma outra câmera, eu me proponho a fotografar contigo. Eu falei, eu vou fotografar com você, não tem problema. E aí a gente foi fazendo alguns eventos, fechando alguns eventos. E aí teve esse primeiro evento que a gente fez, que foi uma corrida, na verdade, trail. O Fábio do Bike Hotel fazia muita prova. Lá onde o pessoal, lá no Estradão da Silos, onde o pessoal treina, ele fazia muita prova. E aí eu foi minha primeira prova. E aí, quando ele foi me ensinar, teve até o treinamento russo, né? Que ele chegou pra mim e falou, você precisa saber isso, isso, isso. Você tem dúvida? Não. Aí eu cheio de dúvida, e antigamente não dava pra pesquisar, né? O máximo que tinha era o YouTube. Hoje em dia tem chat GPT, hoje em dia tudo é autoexplicativo. Hoje tem tutorial de tudo, né? Então, e naquela época eu falei, nossa, e agora, né? E aí eu só lembro que ele falou, você precisa saber de 3 coisas, abertura, ISO e velocidade. Velocidade é isso, ISO é isso e abertura é isso. Tá com dúvida? Não. Então bora. Aí eu lembro, a gente foi lá, eu acordei 4 horas da manhã e tava no ponto às 5. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui da minha vida, né? E aí eu lembro que a primeira prova ainda eu arrumei confusão com o atleta, porque ele passou por mim e tinha uma placa, a placa tava falando que era pra ir pra esquerda. E ele falando, onde que eu tenho que ir, E aí eu falei assim, não sei, né, a placa tá lá, né? Aí eu fiz ele errar o caminho ainda, falei, é pra ir pra cá? Vai pra lá. Aí ele se perdeu, e eu ainda bravo, falei, pô, isso aí não é pra mim não, eu acho que eu vou desistir. E aí, igual ele falou, eu não gostava muito, mas toda vez que eu ia fazer o evento com ele, eu via que tinha uma esperança. Tinha um pingo de esperança. E aí a gente foi fazendo evento, só que não estava dando tanto retorno financeiro. Aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, tem essa plataforma aqui de venda de foto, a Fotop. Você tá afim? Porque ele falou assim, não, eu desisto de tudo e deixo. Eu falei, não, vai desistir não, rapaz, bora, vamos. E aí foi essa prova que girou uma chave. Então, respondendo a sua pergunta, eu falo que é uma linha bem tênue. Mas eu falo que um puxou o outro, na mesma intensidade. Eu porque não queria fazer ele desistir, mas ele também porque ele sempre me motivou. Ele sempre foi a minha maior inspiração. Legal, agora vai ter polêmica, hein? Vamos esquecer um pouquinho a fotografia e vamos falar um pouquinho do esporte. Eu quero saber quem puxa o outro para fazer exercício aí. Vamos lá. No passado era o Biel. Porque o Biel, ele era um bodybuilder, assim, fanático. Hoje eu que tô puxando ele. Então, recentemente eu fiz um check-up geral e o médico falou, você acorda pra vida ou você vai morrer. Tá, pra galera ali entender, eu cheguei a pesar já 125 quilos. Lá atrás eu girei, quando eu comecei junto com a fotografia, que é a época das coxinhas lá,
Depois eu comecei a ver os atletas e falei, eu preciso mudar de vida. Então eu comecei a fazer exercício, comecei a correr, perdi 20 e poucos quilos, mas eu tenho um problema que, se eu não treinar e comer igual um louco, que eu amo um doce, eu engordo com muita facilidade. Mas se eu fecho a boca e volto a treinar, eu começo a emagrecer com saúde ali, com um físico, uma boa aparência. Sim. E então recentemente eu estava nessa pegada de novo, depois que fiz a minha maratona eu dei uma desanimada de tudo, eu tô numa pegada de trabalho, de muitas viagens, então assim, às vezes você tá num esgotamento ali que você não quer nem saber. E aí o médico falou, amigão, ou você volta à sua rotina ou você não dura mais 4, 5 anos. Então a gente sempre tem que, eu falo pro Biel, não tem que esperar a notícia triste para começar a acordar para a vida. Tem que esperar antes que isso aconteça. Então eu tô numa pegada agora de incentivá-lo aqui, a gente treinar, a gente tá indo treinar junto, corrida esses dias, consegui o Biel, assim, tem até um fato engraçado, que o Biel uma vez estava treinando numa praça, e eu falei, porra moleque, tá caminhando? A hora que eu olhei ele tava 3h30. E, então ele assim, sempre foi uma inspiração para mim na corrida, mas claro, eu nunca consegui treinar corrida com ele porque eu não consegui alcançá-lo. Então hoje ele tá voltando ali, ele que dá o up ali. E o Gabriel? Eu sempre fui muito fanático por esporte. Até uns anos atrás eu era muito fanático. Eu já joguei bola, já joguei em equipe profissional, já ganhei um monte de título, eu era viciado em futebol. E aí teve um momento assim que eu dei uma desanimada por conta que eu falei, não, agora eu preciso focar um pouco nos estudos. E já fui muito apaixonado por musculação. Curiosidade, eu já fiz 2 duatlons e fui campeão. Já fiz um triatlon também. E eu adorava essa rotina, sabe? Essa rotina corriqueira, porque principalmente você que tem dom no assunto, né? O triatlon tem que treinar todo dia, tem que ter constância e disciplina, então era legal essa disciplina. Só que aí, infelizmente, entrou a pandemia, aí acabou os eventos, e, enfim, a gente passou por um momento difícil. E hoje, igual eu falo, antes eu puxava ele. Então eu adorava treinar, eu era rato de academia, adorava correr. Até um fato curioso, eu antigamente, quando eu ia treinar no velódromo, a gente não tinha carro, a gente só tinha moto. E eu morava no Molon. Então o que eu fazia? Eu ia pedalando da minha casa até o velódromo, aí eu rodava, geralmente era 40, 60 quilômetros, e eu voltava pedalando ainda. Porque eu gostava mesmo, eu adorava. E aí tinha que fazer todo esse caminho, mas eu gostava, e pelo contrário, era o que me dava o diferencial. Então a gente não tinha muito, mas com o pouco que a gente tinha, a gente se virava. Então foi bem legal, mas hoje ele me puxa mais. Legal, e hoje, vocês se consideram mais esportista ou mais fotógrafo? Hoje mais fotógrafo. Mais fotógrafo, sem sombra de dúvida. Porque o volume de eventos, ele está muito alto. Então eu tenho o meu trabalho na Fotop, que eu tenho que atender as viagens. Então esse mês, por exemplo, logo mais tem viagem para o Letap, depois tem maratona de Manaus, depois tem prova em Minas. Então assim, é insano. E por mais que as provas sejam no final de semana, durante a semana eu tenho todas as estratégias de mais de 40 provas que eu toco na semana. Tem finais de semana que são insanos. Então, para a prova rodar para os fotógrafos, posicionamento, melhores fotos, para não acontecer o que a gente andou vendo aí num lugar muito perto, fotógrafos perdidos, falta de cobertura nas provas, a Fotop, eu como gestor, eu tenho essa missão. Nunca aconteceu isso na minha história, eu tenho o maior orgulho de falar isso daí. Principalmente fotógrafo, não ter fotógrafo na chegada. Então isso é o gerenciamento que eu faço. Muitas pessoas perguntam, mas o que você faz na Fotop? Eu faço a cobertura fotográfica do evento acontecer. Então nós tivemos o último final de semana na Igaratá, 23 quilômetros, ou 46 que eram 2 voltas, e tinha fotógrafo em todos os pontos possíveis. Então isso é a estratégia. E paralelo a isto, o Gabriel, por não ser funcionário da Fotop, ele toca os eventos, as parcerias que eu ou ele fecha aqui no interior, os treinos, que ele é muito empenhado em treinos, seja no Centro Cívico, seja no Terra América, seja velódromo. Então ele tem também essa parte de cuidar com carinho de toda a cobertura aqui do interior. Então a gente fecha parceria em Rio Claro, em Limeira, Araras, Brasil inteiro. Legal. E fala pra mim algo assim, os dois. Vamos responder essa pergunta. O que o esporte mudou na vida de vocês, pro lado positivo, e o que a fotografia mudou na vida de vocês, pós-pandemia, entrar na Fotop? Então vamos lá, são 2 perguntas de mudança.
Posso começar? Quando a gente pensa no esporte, o que o esporte traz para vocês? O que ele mudou na vida de vocês? E quando a gente pensa na profissão de vocês hoje, porque hoje a fotografia é a profissão número 1 de vocês. Então, o que ela mudou na vida de vocês após essa monetização aí que virou uma profissão mesmo, vamos dizer assim? Gui, o esporte, ele mostrou que eu sou capaz, então aquele Sanderson de 125 quilos, hoje eu não sou mais aquele cara sedentário. E o esporte, ele mostra a superação, então a gente vê de tudo. Vê os deficientes conquistando títulos, superações, a gente vê pessoas na corrida que o cara ali passou por um infarto e tá praticando esporte, entre 1000 casos, que inclusive a gente acompanha vários no seu podcast, a gente vê, até o Weber foi o último entrevistado, e é um caso de superação, o Yogi, então assim, é muito bacana, né? A própria Zuquinha, que é inspiração pra gente, mesmo com a panelinha dela lá na turminha, e a fotografia, ela proporciona, hoje eu tenho condição de almoçar uma refeição que eu quero, uma viagem que eu quero, porque eu já cheguei a passar com o Biel perrengues da gente viajar para uma prova, eu era só fotógrafo na época, estava desempregado, a gente não teve dinheiro para comer um salgado. Sem zoeira, eu tive... mentira, não era nem salgado. O Biel, nós fomos comprar uma água no hotel que a gente estava esperando a carona para vir embora, e o Biel deu... Quanto você deu? Era R$2,50 e R$2. O cara viu o jeito que a gente estava, ele dá água de graça. Então, assim, como a gente ainda estava no processo de monetização, porque a fotografia hoje, você vai no evento, trabalha para ver se vai vender. Não é já um dinheiro garantido. Então, assim, a gente estava no processo de construção da imagem, e você ali está disputando muitas vezes com 50, 100, 200, 300 fotógrafos. Então você tem que se destacar. Então hoje eu tenho bato no peito com muito orgulho de eu pegar meu filho e falar assim, vamos jantar? Eu pegar minha namorada, pegar minha família, vamos fazer um churrasco? E isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Você não ter o dinheiro, você não ter uma condição. E isso eu falo. Então a fotografia, ela mudou minha vida, não só a minha. A Fotop, ela muda a vida de milhares de pessoas que conquistaram um apartamento, conquistaram a sua moradia, carro, lá, mas para mim... uma oportunidade muito grande, né? Porque você começa a ganhar dinheiro com a fotografia, coisa que, se eu tivesse começado há 10 anos atrás, a história seria diferente, talvez sim. E hoje também permite eu conhecer lugares que eu nem fazia ideia. Então eu já fui para o Pantanal, eu já fui para Alter do Chão, conheço os lugares paradisíacos que o Xterra faz foto, Búzios, Jalapão. Então, será que realmente eu conquistaria tudo isso? Pode ser. Isso é muito legal, que isso se assemelha muito à minha história também, né? Hoje eu tenho a possibilidade de estar em locais que eu nunca sonhava na vida. Até então fiz uma prova internacionalmente há 2, 3 anos atrás. Uma coisa de quando eu era criança, nunca imaginou na minha cabeça andar de avião ou sair do país, né? E a corrida, o triatlo, o esporte, a assessoria me proporcionou isso. E quando você me fala assim de... fui numa prova e vocês passaram esse perrengue de não ter a condição... Eu lembro que as minhas primeiras provas em São Paulo, eu dormia no carro para montar a tenda 2 da manhã, 1 da manhã. Aí eu montava a tenda, porque os horários de São Paulo é tudo louco, né? Sim. Vai fechar uma via, a assessoria vai montar a tenda, vocês podem montar da meia-noite às 3. Se eu vou montar uma tenda meia-noite, que hora que eu vou dormir? Se eu tenho que estar na tenda às 5, às 4? Então, às vezes eu montava a tenda, deixava o carro ali estacionado e dormia 2, 3 horas para depois receber os alunos. E essas histórias é muito bacana. E o Biel, o que a fotografia e o esporte mudou para você? Olha, para mim o esporte, eu sigo na mesma linha do meu pai. Para mim eu sempre gosto de usar palavras-chave. Então, para mim a palavra-chave para o esporte é, como ele falou, a superação. Porque eu falo, são pontos de vista diferentes quando você está correndo e quando você está fotografando. A corrida é legal porque tem a superação. Então, essa superação você vê histórias de pessoas que motivam, ou até mesmo, igual o meu pai falou, você pode até se superar, você descobre até onde você pode ir, que não existe o impossível. Então é muito bom porque o esporte, ele proporciona muitas coisas, e principalmente a corrida, que eu sempre falo que eu acho que é um esporte muito democrático, porque cada pessoa encontra o seu propósito na corrida. Então tem o pessoal que quer bater RP, Show. Tem pessoal que só quer completar a prova, tem gente que só quer sentir a vibe, e é bem legal. E juntos, e todo mundo junto, consegue se unir e ver essa superação. Agora, para mim, a fotografia, que para mim eu sou muito apaixonado por ela,
A palavra-chave é ressignificação. Porque, igual eu falei, eu e meu pai, a gente já passou por muitas coisas já, muitas coisas. E principalmente antes da pandemia as coisas estavam indo muito bem. Aí entrou a pandemia, as coisas declinaram. E igual eu falei, da gente passar umas necessidades. E eu lembro até hoje que teve um dia assim. E inclusive o que ajudou a gente na pandemia foi o dinheiro que estava guardado na Fotop ainda. Porque senão o buraco ia ser mais fedido. E aí eu lembro como se fosse ontem. Um dia meu pai né? No dia da pandemia meu pai tinha me pedido uma coisa para comprar para ele, porque ele estava com Covid. E eu não tinha esse dinheiro. E eu fiquei muito... Foi uma sensação muito ruim, sabe? E naquele dia eu jurei pra mim que enquanto eu tivesse forças e possibilidade, eu ia trabalhar até o último dia da minha vida. E é uma coisa que eu tenho pra mim. Então às vezes eu tô cansado, eu tô quebrado, já trabalhei com o dedo quebrado, já trabalhei já mancando, já trabalhei com febre, mas eu prometi pra mim mesmo. Então eu falo que a fotografia, ela ressignifica muito a vida das pessoas. Porque você encontra um propósito em cima disso. E cada um tem o seu propósito. E assim como na corrida. Então, tem pessoas que estão, sabe, sem perdidas. A fotografia em si era uma profissão que, pelo menos aqui na região, o pessoal não acreditava muito. E a gente acreditou, a gente sonhou e a gente trabalhou o máximo que a gente pôde nesse sonho. Então, hoje, igual ele falou, ver que a gente é capaz de tudo isso, a gente olha para trás e fala, olha todo o nosso sonho, faz valer a pena. E isso fez ressignificar muitos sentidos na nossa vida. E hoje, a nossa equipe, eu gosto bastante, porque a gente são pessoas que ressignificaram a vida delas. Então, por exemplo, tem um caso de um rapaz que trabalha com a gente, ele trabalhava no centro, e enfim, aconteceu algumas coisas com a família dele, e ele precisava urgentemente de dinheiro. E aí ele estava vendendo todas as coisas dele. E aí eu falei, não, cara, calma, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho uma oportunidade. E hoje em dia o cara ama o que ele faz. Ama. Então ele teve a possibilidade de proporcionar o melhor para a família dele, conheceu lugares que ele nunca imaginou conhecer. E a gente fica feliz porque a gente faz as pessoas terem sonhos. O sonho mantém a pessoa viva. Então eu sinto que esse é o nosso propósito. E por isso que eu falo que é ressignificar. Porque a pessoa, ela muda a forma de pensar sobre a vida. Show. Da fotografia, eu tenho uma experiência que eu vou até compartilhar com vocês. Que eu na adolescência eu era atleta de atletismo aqui da cidade. Aí depois eu comecei a estudar, parei. Foi quando eu conheci a corrida de rua, quando eu entrei na faculdade. Não conheci na faculdade, mas como eu gostava muito de correr, que eu não treinava mais pista, eu saía para correr. Aí foi eu descobri as provinhas aqui, ali. E em comecei a faculdade em 2008, 2009, comecei a fazer minhas primeiras provas oficiais em São Paulo. Lembro que eu fiz o circuito das estações, na época eu fiz um circuito que tinha em Osasco, era circuito água, fogo, elementos assim da natureza. E naquela época, o que acontecia? Era até engraçado que o meu tio, que inclusive já veio aqui, o Zé, nas corridas existiam alguns fotógrafos e não tinha muita rede social. Na época era o Orkut, começando o Facebook e tal. Não lembro muito as datas. E eu lembro que na corrida ficava o fotógrafo já vendendo as fotos reveladas. Entendeu? Em tamanho assim maiorzinho, no seu tamanho. Mas eu lembro que você ia numa corrida, ele pegava algumas fotos que ele achava legal, algumas pessoas, geralmente eram pessoas que ele via mais nas corridas, e numa próxima corrida ele já tinha as fotos reveladas e ele já vendia. Inclusive esse tio meu já comprou muitas. E pra você ter ideia, esse cara, eu vejo ele às vezes em São Paulo, não sei o nome desse fotógrafo. Tião fotógrafo. O Tião. Você sabe mais do que eu. E ele ainda tem essas fotos de 10 anos atrás, 5 anos. Prova tal, ele vai lá no estoque de... e tem a foto para te apresentar. Aí eu achei... Aí a fotografia já foi entrando, porque assim, esse meu tio tem vários quadros na casa, expostos e tal. E naquela época a gente, não tinha essa possibilidade de ter a fotografia, né? E a pergunta que eu tenho pra vocês é, se a fotografia evoluiu demais junto com as redes sociais, principalmente agora, né? Porque hoje a pessoa, ela compra a foto pra postar e uma porcentagem muito baixa compra uma foto com uma qualidade altíssima pra fazer quadro, revelar, expor. Então a pergunta que eu tenho pra você, assim, o quanto
esse boom da rede social ajudou vocês na fotografia? Porque hoje é clichê, né, cara? O cara treinou de manhã, ele quer a foto, postar. Hoje mesmo eu já postei a minha, com as minhas médias e tal, entendeu? Final de semana, vai na prova, bate RP, que é a fotinha, faz o carrossel no Instagram. Então, como você vê, assim, essa grande evolução da rede social, principalmente Instagram, nos últimos anos, e a fotografia esportiva? Quando nós começamos o projeto lá atrás, era o fotógrafo, acho que no interior era eu, Biel e mais um ou dois que era de Jaú. Você pega hoje, se tiver 400 vagas numa corrida aqui americana, lota as 400. Então, junto com a fotografia, ela também, as redes sociais, ela puxa, porque é o que você falou. O cara treinou, dá 1 hora o cara já manda mensagem, já tá no... A gente tem um cliente nosso que ele é apaixonado por fotografia, que é o Renanzão Marcola. Sim. Ele ama, então ele treina, cara, ele é o clientaço. Ele ama, por quê? Porque ele quer mostrar a evolução dele. Então, hoje eu fiz um treino que foi tiro, tá um ângulo diferente. Hoje o Biel foi fazer foto no velódromo. A galera quer mostrar que estava pedalando, com a bicicleta nova, com um acessório novo, com um macaquinho novo. Então, hoje move, as redes sociais é gostoso você postar uma foto e ver ali a curtida, a evolução, e você também observar, eu há um mês atrás eu estava com esse corpo, eu treinei pesado ali, eu mudei minha alimentação, eu quero mostrar meu shape novo. Eu, por exemplo, fui treinar no Mercado Livre ontem, e eu comprei umas fotos que eu nunca tive uma foto na arena do Mercado Livre. Eu achei sensacional. Então, é muito bacana. Assim como o fotógrafo também, ele teve que evoluir. Então, equipamento novo, visão nova. Você pode ver, corre muito lá em São Paulo, você vê a gama de variedade de fotos que tem. É foto de baixo, é foto de cima da ponte, é foto do chão, é foto do bueiro, o cara... Foto automática, você passa... o cara se reinventa. Só que a Fotop, ela relançou a foto impressa. Por quê? As pessoas não querem hoje em dia mais só a foto virtual. Elas querem também a impressa, para ter um porta-retrato. Claro, você pode comprar uma foto lá e mandar revelar. Só que por quê? Eu quero a praticidade, eu já quero comprar a foto revelada. Então voltou. A gente tem o Tião, que é uma lenda, que está nativa até hoje. Mas hoje em dia, lá no passado, quando eu fazia futebol, e o Biel até jogava nas categorias de base do Rio Branco, eu levava as fotos reveladas para os pais. Só que o volume de perda é muito alto. Porque não é todo mundo que quer comprar isso naquela época. Então hoje você já tem a opção de na compra escolher, eu quero ela revelada. Então tá voltando. Por mais que o mercado evoluiu, mudou tudo, mas tá voltando isso daí. Legal. E eu também complemento que assim, eu falo que qualquer mercado ele precisa se adequar à atualidade. E hoje em dia, querendo ou não, a internet, hoje, todo mundo praticamente tem acesso. Então eu falo que principalmente com o avanço das redes sociais, isso impulsionou o nosso mercado. Porque assim, vamos falar por exemplo do Instagram. Hoje em dia o Instagram, as pessoas elas usam para vários propósitos, entre eles desde que você queira impulsionar a sua marca, ou até mesmo você poder contar a história da sua vida por meio de fotos, vídeos, relatos. Isso é legal da internet. Então, paralelo a isso, a plataforma ela se adequa. Então, tem essa necessidade. Então, igual o meu pai falou, é normal, por exemplo, a pessoa vai correr, eu quero registrar esse momento, eu quero eternizar. O que eu falo, a gente tem o poder de eternizar momentos. Então, eu acho legal, por exemplo, você ver uma foto tanto revelada ou quanto ela digital, ela te trazer uma sensação de nostalgia. Isso é muito bom. E agora um trocadilho aqui com vocês. Quando vocês estão fotografando a corrida, dá vontade de correr? E quando vocês estão correndo, dá vontade de fotografar? Deu pra entender? Sim. Dá. Porque às vezes você tá numa corrida, lá numa prova, fotografando lá. Às vezes não tem vontade de você estar ali. Falo por mim que eu recebi um áudio ontem de um aluno e ele falou, Guilherme do céu. Às vezes eu até fico meio sem graça quando eu recebo essas mensagens, talvez às vezes podem ficar também, quando vocês, não sei se vocês já receberam, mas ele falou, caraca, cara, você monta a tenda, você aquece, você chega, você tá correndo, você tá com a máquina na mão, você fotografa o pessoal, filma o pessoal no meio da corrida, aí você vai, você volta,
Ainda até zoou, que homem, hein? Eu peguei e falei, meu, não é fácil, né, pra gente. E pra vocês, assim, quando vocês estão ali, tipo, fotografando aqueles momentos especiais, eternizando aquele momento especial pra pessoa, às vezes dá vontade de estar na corrida, e quando você tá na corrida, você fala, nossa, podia estar... Aí você tá correndo assim, você fala, nossa, olha que cena legal, podia ter pegado. Na verdade, é muito importante e uma coisa liga a outra e ajuda. Então, por exemplo, é o que você falou agora. Muitas vezes eu tô como atleta ali, ou treinando, ou numa corrida, porque eu comecei a adotar um estilo de vida que eu quero participar de algumas corridas também. Principalmente junto com a Paula, que é minha namorada, que a gente tá treinando junto. E aí nós fizemos uma prova, uma meia maratona em São Paulo, eu comecei a ficar revoltado. Eu falei, meu, aqui era um ponto legal, aqui era um ponto legal. Então a gente tava mais nessa vibe do que... Por quê? Porque você fala, correndo, trabalhando. Ali é um ponto legal. Poxa, ali... É até chato isso, mas assim, você começa porque você quer entregar sempre a melhor cobertura. E nos treinos, aí você começa a observar, tipo, meu, então você leva isso para a sua próxima corrida, para o seu próximo treino, para a própria liderança que eu monto com o briefing com os fotógrafos. Galera, ó, tem essa visão. E o que eu tenho feito hoje, Gui? A gente fotografa os treinos de sábado, ali no Terra América. Você pode dizer, outro dia você flagrou ali, acabou o treino, meu. Falei, não, agora eu vou correr. Porque aquela vibe, a galera naquela energia, você vê muita gente feliz, porque bateu RP, conquistou ali, conseguiu fazer uma distância maior. É legal isso daí. Então você, quando tá correndo uma prova, você não consegue desligar o olhar da fotografia? Eu não consigo, cara. A gente fez uma meia maratona, foi emocionante, foi uma conquista pra Paula, porque ela fez os primeiros 21, a gente aproveitou, mas a gente, os dois, porque ela também é fotógrafa, a gente ficava revoltado de certos pontos não ter fotógrafo. Porque é o nosso trabalho, né, Gui? Sim. Agora o Biel pode falar. Assim, ó. Tem provas específicas, igual, por exemplo, o triatlon, ele surgiu essa vontade de fazer porque eu fotografei. Então, eu falei, nossa, imagina só eu fazendo um trem desse, que da hora. Eu falei, então me despertou essa vontade. Interesse. E tem provas também que eu tenho uma vontade, confesso que dá aquela luz no final do túnel, né? O que tá mais difícil hoje? Correr. Correr, Gui. Nós já fizemos provas de 16 horas. A gente chega às 3 horas da manhã e sair... Não, fotografar 12 horas e ainda pegar mais 7 horas para ir para outro estado. Porque teve um dia que a gente fotografou uma prova de bicicleta no sul e tinha que voltar para São Paulo ainda. Nós voltamos, dormimos 1 hora no carro e já fomos para a prova. Então, assim, porque a fotografia... Eu não sei explicar. Ambos exigem o esforço físico ali, mas muitas vezes a corrida, quando você quebra ali, meu, para tirar forças é difícil. Agora a corrida ali se acaba porque o outro atleta te motiva. O cliente seu, o atleta, e você fala, meu, tô aqui para trabalhar, para honrar, eu preciso também ganhar o dinheiro. E assim como também tem provas que você fala, putz, que vontade de correr, mas você fala, meu, como que eu vou deixar de fotografar uma prova dessa para trazer o sustento? Então é um termo ali que você fica balançado. É uma balança, né? Por isso que eu coloquei como meta de vida, eu montei meu calendário do ano, então eu falei pra Paula, esse final de semana nós vamos fotografar e essa prova X nós vamos correr. Então eu já coloquei várias provas, já fiz inscrição para não voltar atrás mesmo, porque eu quero... Então nós vamos fazer, por exemplo, Corrida da Mãe Aparecida, que é um sonho nosso, a SP City novamente, a gente está treinando para fazer um tempo melhor, né? Todo um processo, e várias outras provas aí, porque eu acho que a gente também tem que, eu falo isso pro Biel, meu, aproveita agora, e meu sonho é que ele volte a fazer, não precisa fazer o triatlon, porque ele não, aquela pegada de treinos hoje pra gente é muito difícil, mas que eu queria que ele voltasse, porque o bicho é foda, meu, nada bem, corre bem e pedala bem, então assim, ele tem uma pegada que eu não tenho, o meu é só corrida, eu já fui terceiro lugar no Aquathlon, mas quem viu, tá no DVD, acabou. Mas o Biel ali, ele tem um potencial que é só ele acreditar nele. O que vocês sentem, assim, quando tem esse feedback, essa troca com o atleta? Pra mim é gratidão. É igual eu sempre falo, e foi uma coisa que eu trouxe desde 2025, porque assim, desde 2025, eu coloquei um desafio pra mim mesmo, que é viver do meu sonho. E graças ao apoio do meu pai, principalmente, da minha namorada também, que me apoia muito, eu coloquei na minha meta que eu vou viver do meu sonho.
Mas para viver disso, eu preciso fortalecer a minha base. Então eu sempre falo que a minha base é o pessoal do interior. Então são vocês, professores, os alunos. Então é muito bom esse carinho, essa troca que a gente tem. É algo bem recíproco. Por quê? Porque é muito bom quando chega esse momento que a gente eterniza um momento especial quando alguém está completando uma prova, completando uma maratona, chegando naquele momento que a pessoa se preparou tanto. Principalmente a gente que acompanha os treinos do pessoal, a gente está nessas provas que a gente acompanhou de perto, é muito gratificante. Então a gratidão é um sentimento abundante. Porque eu sempre falo, a gente tem que valorizar quem está perto da gente. Então, igual ele falou, teve a prova lá que aconteceu esse final de semana, muita gente, mas muito mais do que imaginei, mandando mensagem o quão foi grande a nossa falta. E é uma coisa que dentro de mim, eu penso assim, pô, o meu propósito está se concretizando. Para mim, igual eu falo para ele, para mim eu posso fazer prova no Chile, posso fazer prova na Alemanha, para mim eu não tô nem aí. Para mim o que importa é na minha cidade eu ter o carinho, não é nem respeito, o carinho por todo mundo. Hoje, na verdade, lá atrás, foi no final da pandemia que nós conversamos sobre os treinos? Foi depois da pandemia que o pessoal tava fazendo lá na Estrada Velha. E aí eu falei pro Biel, vamos começar um projeto de treinos? Porque sempre a gente, nada eu cheguei e falei, não, vamos começar e ponto final. Sempre a gente compartilha. Então eu falei, Biel, vamos começar um projeto de treinos aqui no Terra América? Porque o pessoal tava começando em São Paulo, tava dando já aquela liberada lá da pandemia, e a gente começou. Cara, aquilo ali foi uma chave na nossa vida, porque hoje a gente tem um excelente relacionamento com todas as assessorias. Sempre tem um ciúminho bobo de um ou outro, mas pra gente, nós somos... a gente tem que trabalhar, então a gente vai tratar todos com o mesmo carinho, com o mesmo empenho. Então eu tô hoje lá na sua equipe, amanhã eu tô na outra, então todo mundo é igual pra gente. Por quê? Porque vocês fazem um trabalho de mudar vidas e a gente tá lá para registrar. Então o carinho que todos os atletas aqui no interior começaram a ter pela gente, você pode estar numa prova em São Paulo com 150 fotógrafos, a hora que o atleta vê o Biel ou eu, é uma felicidade. E Garatá, por exemplo, lá tinha pessoas que eu nem sabia que, tipo, é aluno da assessoria X. E o cara, ô Sandeco, sábado em Indaiatuba, tinha uma família que eu vi lá pelo grupo, que eu não conhecia. Aí o cara passou, ô Sandeco. Então, assim, é um carinho que você conquista. E muitas vezes o cara pode ter outras fotos mais lindas que a sua. Mas o cara vai escolher a sua pelo carinho que ele tem. Tem uma cliente X do Biel, uma senhorinha no centro cívico, que ela é, assim, fã dele número 1. Estava um dia que o Biel não foi fazer treino, eu falei, ô Joana, hoje eu vou caprichar na sua foto. Ela não comprou, porque ela comprou a foto do Biel. Ela tem um carinho, a hora que ela viu o Biel, hoje vai ter foto linda. Eu fiz foto da lua que ela queria, mas não adiantou. Então você, a superação que você conquista, então, igual eu falei numa outra pergunta, o cara que emagreceu X quilos, o cara que passou por infarto, o cara que tá correndo por um luto, ele é gostoso você fazer parte dessa história. O cara posta lá, tá aqui a história e coloca no final a foto, o Sandex fala, porra, tem histórias que a gente registra que a gente nem faz ideia o que passa por trás ali do atleta. Você mesmo falou da sua prova internacional ali do Ironman, que você tem aquela memória, o fotógrafo teve aquele momento, que para sempre você vai ter aquela história, e aquele fotógrafo, Joãozinho da Silva, ele fez parte desse momento. Então você conheça ele ou não. Então a gente fazer parte da história de milhões de pessoas e ter o carinho que o Biel falou aqui no interior, pra gente, cara, hoje, se eu partisse hoje, eu vou em paz, porque é gostoso. E outra, é gostoso essa interação que a gente tem, sabe? E a gente, igual eu falo, a gente faz coisas que ninguém faz. E isso, o que agrega nisso é o carinho que o pessoal tem. Então, por exemplo, eu falo, no Dia das Mulheres, por exemplo, a gente, além dos sorteios que a gente fez, no Dia das Mulheres, a gente entregou uma lembrancinha para todas as mulheres que passaram por nós. E foi legal, porque foi um gesto de carinho. Foi uma pequena lembrancinha, mas uma coisa que faz uma diferença, melhora o dia da pessoa. O legal é que, igual você falou, né? Tem 400 fotógrafos num evento, num treino, em qualquer coisa. E vocês entregam, além de foto, uma experiência nova, né? Então isso é muito bacana. E aqui, ó, nesse tempo de fotografia, eu acho que, não sei se vocês têm esses números de quantos milhões de cliques vocês já bateram.
tiraram fotos. Quantas fotos isso já aconteceu. Mas desses milhões de fotos que vocês já fizeram, vocês têm alguma em especial que vocês fotografou alguém em algum momento que vocês guardam com muito carinho, assim? Eu tenho uma. Tem uma moça que ela teve câncer e ela estava passando por um processo de quimioterapia. E aí na última quimioterapia dela, ela foi até mim, isso foi em fevereiro, perto do feriado de carnaval. Ela chegou e falou, eu esperei toda essa fase, eu voltei a correr hoje e eu esperei para te encontrar para fazer a foto. Eu venci o câncer e você vai ser a pessoa que vai fotografar isso. E aí eu guardei isso pro resto da minha vida. Uma das fotos assim que eu guardo é uma história triste, mas assim, eu tenho o último momento dele em vida. O cara tava treinando, acabou de passar pela gente e aí teve um acidente lá na avenida que um carro bateu nele, ele veio a falecer. Então assim, é uma tragédia, mas assim, até a família veio pedir essa última foto dele porque era a lembrança da última alegria dele, que era correr, né? Fora outros, a Maratona do Rio, por exemplo, é uma prova que a maratona em si mesmo, que o pessoal chega mais espaçado, que você consegue fazer uma foto mais isolada, ela é do começo ao fim emocionante. Então são histórias ali, igual o Biel falou, venci o câncer, venci isso, venci o luto, histórias assim que eu, por exemplo, que sou, desde que eu comecei na fotografia, eu me encantei pelas chegadas, então eu sou marcado por fotografia de chegadas, o próprio Biel também. Então você registra o momento final do atleta ali. Então, cara, tem histórias que... Essa era a próxima pergunta, acho que você acabou de responder. Eu ia perguntar para vocês o que vocês mais gostam de capturar num evento esportivo. Se é a largada, se é no meio do percurso, se é a chegada, ou tentar pegar algum sofrimento, alguma emoção. Que vocês hoje, toda a experiência que vocês têm, por exemplo, eu te dou um evento para fazer, falar, nossa, eu gosto mais de ficar na chegada, eu gosto mais de ficar, sei lá, num ponto turístico ali, que eu vou pegar uma visão, ou igual você falou da lua, tal, ou eu tô aqui hoje no evento para pegar emoções, para pegar sofrimento, superação. O que vocês mais gostam de fotografar os dois aí num evento esportivo? Eu hoje, pra mim, é a chegada. Porque eu registro tudo isso que você falou. Superação, emoção, alegria final ali, o êxtase, o sofrimento. Então, você estar atento ali na chegada, então, tá a sua família ali te esperando. Então você vai se ligar, eu nunca vi o Guilherme ali, mas eu sei que a família, a hora que de longe seu filho vai correr, ou tem provas que não pode, então fica na grade, então eu sei que aquele momento eu vou registrar. Você vê a mulher chorando, né, de emoção, você já imagina. Então assim, tem provas que são mais familiares, que eles permitem a família chegar com o atleta. Então assim, ali é uma foto que você não é só venda garantida, mas é você mesmo ali se emociona, você vai lembrar da sua família. Às vezes eu tô longe de casa, falo, putz, que saudade do Biel, que saudade da namorada, que saudade da mãe, do pai, do cachorro, do cachorro, agora eu sou vou de pet, então são momentos, Gui. Mas claro, um percurso, por exemplo, no sábado à noite eu fiz uma prova em Indaiatuba que eu fiquei no percurso. É algo novo, seja uma subida, que o cara fica bravo, mas você precisa ter um registro ali de uma subida, numa descida, num morro, quando é uma prova de montanha. Então a prova de montanha a gente aprendeu que quanto mais alto, mais difícil lá, mais a foto que o cara valoriza. Mas hoje o que eu me identifico são as chegadas. E o Gabriel vai responder daqui a pouco melhor, mas isso foi uma coisa que eu passei esse dom para ele, né? Porque na minha ausência, ou muitas vezes comigo, ele precisa de 2 na chegada, uma prova mais complexa, ele faz com maestria que ele pega muitas vezes momentos que eu ali não pego. Claro, mas você tá com a câmera e como que ele pegou essa foto? Porque ele tem, cada fotógrafo, você pode colocar aqui nessa mesa aqui, ó, 20 fotógrafos, um do lado do outro. Vai fazer uma foto sua. Cada um vai ter uma foto sentimento. Diferente. Então, isso pra mim hoje é a chegada. Como que é isso? Pra mim hoje, é assim, eu gosto muito de fazer chegada igual ele falou. Cada prova ela tem o seu desafio, mas a gente sempre tem a preferência de chegada, porque a chegada ela é o ponto final da prova. Então, muitas vezes, a pessoa ela só vai se ligar que ela completou
depois que ela passa a linha de chegada, e aí vem toda a emoção, vem toda a conquista dela. E é muito legal porque eu falo, quando você vai criando uma regularidade naquilo que você faz, você pega a prática e você pega o aperfeiçoamento. Então, por exemplo, já teve muitas provas já que a gente estava fazendo, que igual eu falei, a mulher estava chorando muito, e eu imaginei, pô, esse cara que tá vindo, e a primeira coisa que ele vai fazer vai beijar a mulher. Então ele já tá aqui, ó, você sente, você vive isso. Você tem esse sentimento antecipado, né? Já, você já prevê já. Que vai acontecer. Então, galera, vamos lá. Vocês têm noção do impacto do trabalho de vocês que gera na vida das pessoas? Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu gosto... Ou é uma coisa muito louca que acontece, tipo, naturalmente? Porque às vezes também eu não tenho noção. Às vezes, porque assim, se as pessoas não falam, a gente às vezes não descobre, a gente sente. Mas vocês têm noção desse impacto? Eu sou apaixonado por Instagram. Então, conforme você vai rolando ali o feed, você começa a ver o impacto que não somente a fotografia esportiva, ela traz na vida das pessoas. Então, você começa a acompanhar relatos, reels, e vai passando. E uma coisa, né, o algoritmo vai puxando. E aí você fala, cara, aí a pessoa te marca, faz-te uma menção. Você fala, eu mudei a história dessa pessoa. Tem uma mulher lá que um dia ela falou, essa foto mais linda da minha vida, que ela chegou com a filhinha dela, tinha acabado de perder o marido, elas se abraçaram assim, naquele momento eu só fiz a foto de uma mãe e uma filha chorando. Eu nem imaginei o porquê. O que vinha por trás disso. Esse final de semana mesmo lá em Garatá, teve um cara que ele chegou, ajoelhou e fez assim pro céu. Pra mim ele estava agradecendo a Deus. Depois ele fez um post, me marcou e aí ele falou, meu pai dele tinha morrido 2 dias antes e o pai dele no leito de morte falou pra ele, eu vou morrer, eu não passo essa semana, mas eu quero que você não desista, complete Garatá por mim. Então, mas como que eu ia saber disso daí? Porque na hora ali, aquele monte de gente chegando, você não tem tempo de ficar entrevistando a galera, por que você chorou? Você nem vai fazer isso, é impossível, é chato. Não tem como. Mas aí você passa a descobrir. A Paula, por exemplo, faz muitas medalhas, que ela fica ali fazendo depois do pós-prova medalha, ela passa também a conhecer histórias de pessoas com o tempo, de relatos que ela não fazia nem ideia. Então a fotografia pra gente é isso que é a munição, que é a munição que a gente precisa, que é a energia, porque você fala, eu tô fazendo parte da história de uma pessoa sem nunca ter entrado na vida dessa pessoa. E aí o Belzinho... Então, pra mim é doido, porque eu sei que a fotografia ela muda a vida das pessoas, mas eu nunca imaginei que a gente faz a diferença na vida das pessoas. É meio contraditório isso, né? Mas assim, a gente percebe pelo carinho, pela manifestações de carinho que as pessoas têm por nós. Então, igual por exemplo, teve uma vez que eu fotografei uma corrida, que o cara me mandou mensagem e falou, você tirou essa foto aqui, e eu nunca gostei do meu sorriso, e eu tô me sentindo bem com essa foto. E desde então a gente se encontra nas provas, e a gente se fala. Uma vez a gente encontrou ele na Maratona do Rio, ele tirou uma foto com a gente, comigo e com meu pai, fora outras histórias que a gente gosta muito. É que prova mesmo é muito difícil, porque às vezes é tão corrido, igual o meu pai falou, que às vezes a gente nem imagina. Descobrindo posteriormente. Por isso que eu gosto muito dos treinos, porque é os treinos que a gente tem mais essa imersão. Então a gente conhece mais a história das pessoas, as pessoas sentam, as pessoas contam as histórias. Eu adoro quando as pessoas sentam para conversar comigo, com meu pai. Então, inclusive, podem sentar sempre, que eu adoro conversar. Então assim, a gente nunca imaginou isso. Então, agora que tá caindo a ficha, porque as pessoas têm muito carinho pela gente, e é bom saber disso, né? Então, é uma coisa que estralou a minha cabeça esse ano. Legal, tiveram várias histórias aqui de sentimento. Agora eu quero uma história engraçada aí, um perrengue. Alguma coisa, passaram já perrengue de dificuldade, mas algo engraçado nas provas, na fotografia. Tem algo para compartilhar com a gente? Vixe, tem o dia do Letap, pô. Começa aí. Foi assim, a gente foi chamado, inclusive, foi a primeira etapa que a gente foi fazer. A gente foi chamado, porque assim, a Fotop tem as provas que você pega a vaga e tem as provas que eles te convocam. Para ser convocado é porque por mérito seu. Então convocou eu e meu pai. A gente foi lá, mapearam, briefaram tudo pra gente, chegou o bendito momento. Para você ter noção, você tem que chegar com antecedência no ponto, porque eles travam as ruas, né? Travam as rodovias, por conta de segurança para os atletas. E aí a gente ficou esperando, nossa, a gente chegou, faltava 4 horas para o pessoal passar no nosso ponto.
Um breu. E tava coisa... não tava um breu, mas tipo assim, a clarear e fica a coisa mais linda. Faltando 30 minutos pro pessoal passar... 20 minutos pro pessoal passar entre a gente, né? Pra passar por nós. Meu pai desesperado porque tinha entrado uma neblina. Meu pai, meu Deus do céu, ferrou, lascou tudo, a foto vai ficar horrível, nunca mais vão chamar a gente vai ter que vender os equipamentos, não, e agora tipo assim, lascou. você não enxergava nada, sabe quando a neblina desce de uma forma que não enxergava nada, e tava lindo porque era um caminho de árvores, assim, de pinheiros ali em Campos do Jordão, então era um cenário lindo. E aí eu comecei a ficar desesperado. Aí o bonitão aqui... E aí ele desesperado, falei, calma, ó, tá entrando um feixinho de luz aqui, ó, eu só preciso desse feixe de luz. Eu falei, pode ficar um pouquinho mais pra trás, eu vou pegar esse fecho aqui. E nossa, a foto ficou maravilhosa. E ele desesperado. Bacana. Perdão, só queria contar mais uma só, que ia ser engraçado, perdão. Teve uma vez assim que eu fiquei numa chegada de uma prova de triatlon e foi inclusive a última prova que ele fez, porque ele pegou o troféu. E aí eu tava bem no começo e bem na hora que eu fui fotografar ele chegando na chegada, eu cliquei e não foi a foto, porque tinha acabado a bateria. Aí ele chegou pra mim e falou, pô, ficou bom a foto? Aí eu já sabia, eu falei, não, ficou bom. Aí a hora que ele foi entrar pra ver, né? Até hoje não achou a foto. Até hoje tá procurando a foto pra comprar. Comprei na época Essa do ficou concorrente. só no... Comprei do concorrente. Comprou do concorrente. Galera, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho do que ninguém vê, os bastidores, galera. O que acontece assim no pós-evento? Vocês estão ali fotografando, aí vocês têm que chegar em casa, quanto tempo ali trabalhando, tratando a foto, para entregar a qualidade? Porque não é simplesmente dar o clique, lógico, o dom do clique, de pegar o ângulo, isso é muito individual, o dom do fotógrafo. Mas o que a gente vê também em muitas plataformas de foto é foto com baixa qualidade, assim. E o que vocês fazem nesses bastidores para embelezar essas fotos aí, para entregar uma qualidade melhor? Eu falo que atuando hoje como gestor, então eu tenho que dar exemplo. Então, se você entrar no evento e as minhas fotos estão ruins, como que eu vou cobrar do fotógrafo que está lá no evento comigo? Então tem todo um trabalho de curadoria, edição com carinho, ver ali se principalmente a mulherada odeia aquela foto que está com a perna mole, que está tudo torta, foto tremida, foto escura, e não usar uma edição pesada que o cara fica parecendo um mutante lá de tanto textura que você coloca na pele dele. Então assim, tem todo um carinho, né? Só que cada vez mais as plataformas em si, até por conta da concorrência, ela está ativando muito cedo os eventos, porque o atleta ele quer ver a foto o mais rápido possível. E então a gente tem todo esse trabalho de edição, então compra equipamento melhor, as câmeras, tem que tomar muito cuidado, porque cada vez mais as câmeras, você até comentou numa outra resposta, que você passa São Paulo, as fotos, chega a fazer 60 fotos faz um ali. GIF da pessoa. Então o atleta não quer aquela sequência absurda dele. Treinos, por exemplo, quando você começa a fotografar treinos, você passa a aprimorar muito sua qualidade. Por quê? Você passa a ter esse carinho na curadoria. Então, e às vezes, por exemplo, nós fizemos, no sábado de manhã eu fiz uma prova, à noite nós fomos para Indaiatuba, acabou a prova, era quase 10 horas, voltamos para casa, depois fomos para Igaratá, às 4 horas já estávamos lá para a largada às 5, terminou 3 horas da tarde, HD externo. E às 8 horas o evento estava no ar. Então, antes de sair, no carro mesmo, já baixa as fotos, já vai ali editando, aí reveza no piloto, muitas vezes o Biel vai dirigindo um pouco enquanto eu edito, não há tempo para dormir. Então quando a galera fala, tô desesperado. Quando a galera compra a foto, ela não tem noção dessa logística, né? Porque prova, você chega mais cedo, fotografam, acabou a prova, é o segundo trabalho, né? De edição de foto, de subir foto na plataforma. Então, precisamos valorizar muito os fotógrafos. É igual eu falo que tem que valorizar os professores também. Porque, você vai, muitas vezes, no dia anterior, monta a tenda, deixa lá montadinho. Aí chega no outro dia, geralmente 1, 2 horas da manhã, aí tem café, monta tudo, aí começa a chegar os alunos, tem que dar o carinho um por um.
e todo aquele suporte e orientação, e aí acaba a prova, tem a tenda bonitinha, o cara vai, come, vaza, vai passar com a família, você ainda está lá e tem que desmontar a tenda, carregar o carro, chega em casa e ainda tem que montar a planilha dos alunos. Então eu falo que, não puxando o saco, e que eu já escutei isso de vários professores, o qual a gente tem muito respeito, mas tem que valorizar os professores também. Então valorizar os profissionais de fotografia e também os professores, porque é um trabalho ali, sem tudo é ligado e para o atleta ali ter a melhor foto. Então, se o atleta corre todo torto ali e tá morrendo, a foto não vai ficar legal. Então tem o trabalho do professor e tem o trabalho do fotógrafo de ter a visão de não subir aquela foto ruim. Esse pós. Pessoal, uma coisa também um pouco polêmica que a gente vive aí no mundo do esporte, principalmente na corrida, e isso acontecia muito com a fotografia antigamente, e hoje deve acontecer, claro, mas eu vejo muito pouco, que são as pessoas... Hoje os sites também evoluíram muito, né? Colocam marca d'água nas fotos, mas é igual a corredor que corre de pipoca. Isso a assessoria é contra e faz uma campanha em todos os eventos. Vocês veem isso, que a gente não apoia esse tipo de atitude. E tinham as pessoas antigamente que printavam as fotos do site e postavam, desvalorizando totalmente todo esse empenho de de equipamento, de desgaste de equipamento, todo o custo que você teve de viagem, horas trabalhado, o pós, a edição, tudo. E isso acabou um pouco, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais disso. Ainda acontece, não acontece? Porque se acontece na equipe, eu já corto, eu já oriento, entendeu? Então hoje eu vejo muito pouco, mas antigamente eu me envergonho também, porque há 10, 15 anos atrás eu aprendi com a vida, eu já cheguei uma vez printar. Então peço desculpa, tá, pra vocês aqui. E já também cheguei a correr de pipoca, tá bom? O Biel, ele deu uma aula de sabedoria para mim, que eu sempre fui mais esquentado. E eu tenho uma situação que eu quero que ele conte, que eu teria reagido naquele momento de uma forma diferente. Por quê? Um aluno X, que muito bem de vida, mas que printou uma foto e foi meio que ironizar. Aí eu quero que o Gabriel conte esse episódio. É assim, só pegando o gancho que você falou aí sobre a pergunta, hoje eu acho muito legal, e pegando principalmente a corrida, o triatlo, enfim, a natação, esse nicho, eu acho muito legal porque, igual você falou, os próprios alunos, eles fazem uma corrente para apoiar o fotógrafo. Então, hoje em dia, se a pessoa printa foto, tem muitas pessoas do nosso lado. Então, isso é muito bom. Antigamente, no começo, igual meu pai falou, era mais comum do que você imaginava. E não era uma foto não, era várias. E a pessoa postava e marcava ainda. Você vê o nível de cara de pau da pessoa. Só que assim, eu sempre falei pro meu pai, não adianta a gente levar isso pro lado negativo, porque, igual eu falo, se você pedir paciência para Deus, Deus não vai te dar paciência. Deus vai te colocar numa situação para você ter a paciência, para você saber chegar nessa paciência. Então, vou contar um dia que aconteceu, por exemplo, de uma mulher que era bem de vida, porque muitas vezes a pessoa não tem condição de comprar foto e tá tudo bem. Já aconteceu, de eu enviar uma foto que a pessoa não tinha condição. Mas essa pessoa tinha. E ela printou, postou, me seguiu no Instagram e ainda falou, printo mesmo porque eu sou mão de vaca. Aí, agora que acontece com meu pai, nossa, ele já ficou, pareceu caveira vermelha. E aí, o que eu fiz? Eu enviei todas as fotos pra ela, não enviei só a foto que ela printou, eu enviei todas as fotos. Aí eu falei, moça, tudo bem? Prazer, me chamo Gabriel. Queria pedir um favor pra você. Não faz mais isso não, porque se você faz isso, você dá direito pro amiguinho. E isso desvaloriza meu trabalho. Porque é o meu sonho viver disso e é complicado porque eu corto cedo, enfim. Toda essa parte sentimental. Tudo. Expliquei. A mulher ficou envergonhada, virou minha melhor cliente. Comprava, depois desse dia, comprou todas as fotos. É o que eu falo, né? Hoje aqui na assessoria, às vezes a gente tem vários benefícios por levar uma grande turma num evento, em outro. Então eu sempre oriento o pessoal a estar com a equipe e tudo mais. E, por exemplo, nessa última corrida do PagMenos, a gente bonificou 10 alunos da assessoria com cortesias do evento. Aí, isso que nós vamos fazer agora, em maio, já bonificamos 7 alunos com cortesias. E isso vai gerando, a gente vai tendo esses benefícios conforme os alunos vai abraçando,
E a gente vai mostrando pro aluno que se você não tem condição aqui, você pode correr, aqui você pode fazer, não precisa ser de pipoca. Um ajuda o outro. Então, eu aprendi quando eu fui pipoca e depois que eu fiz alguns eventos para assessoria da importância. E hoje eu tento fazer diferente. Faço diferente porque nós somos os exemplos. E quando você mandou as fotos para essa aluna, você praticamente mudou a pessoa, né? Calou a boca, né? Porque as pessoas, a gente vive num mundo hoje que as pessoas elas já esperam grosseria. Sim. Então quando você é gentil, você quebra a pessoa no meio. Porque a gente vive num mundo hoje que as pessoas são muito, sabe, parece que é muito ríspida, ódio. né? Muito ódio, sei lá, quer detonar o outro. E uma coisa engraçada, acontece casos da pessoa chamada, por exemplo, no treino, pô, Sandeco, puta, eu gostei muito daquela foto, mas cara, não recebi ainda. Tinha até uma empresa aqui, um cara muito clientaço nosso, que a empresa aqui de Americana estava passando, não estava pagando, e ele falou, cara, eu queria muito aquela foto que eu preciso e tal. Posso te pagar daqui 15 dias? Cara, tá tudo bem. Não é todas as fotos que a gente vende do treino, muitas fotos lindas ficam perdidas. Claro, tá sem dinheiro, não conseguiu passar o Pix, tá sem cartão, putz, sem limite, cara, várias vezes. Depois acerta, não tem problema. Depois acerta, não tem problema. Ou se não, putz, queria presentear um cara lá. Muitas vezes passam pela gente pessoas ali carentes que a gente não faz nem ideia o que tá acontecendo. E tá tudo bem, mas chama. Agora não posta e ainda ironiza. Vamos construir junto, né? A gente tá ali pra ajudar. E eu ainda falo que eu falo que eu gosto muito do nosso trabalho, porque a gente escuta as pessoas. Então, igual, por exemplo, a gente, para esse ano de 2026, a gente remodelou o preço dos nossos treinos. Então, a gente dá a opção de foto em alta, foto em baixa, a gente tem cupom de desconto. Quando a assessoria chama a gente para fazer algum evento específico da assessoria, a gente cria um cupom particular para a assessoria, a gente não tem problema com isso. A gente abaixou o preço dos vídeos para ficar algo mais democrático para as pessoas. E é isso, não tem problema. Pra mim, é igual eu falo, é melhor a pessoa comprar, sempre ter o prazer de comprar um vídeo a cada 2 semanas, do que a pessoa, tipo assim, achar caro e às vezes nunca se comprar, porque a gente nunca sabe a realidade do próximo, sabe? E a corrente do bem. Aquele exemplo que eu citei do Gabriel da água lá no passado, que a gente não tinha dinheiro para comer, então tá com fome, bebe água. Lá atrás, se o cara tivesse sido grosseiro com ele e falado, não, amigão, a água é R$2,50, acabou. O cara percebeu ali e falou, não, tudo bem. De repente o cara vai colocar do bolso dele. Então assim, é uma coisa vai puxando a outra. E eu sempre falo isso também, né? Eu fui muito ajudado na minha construção como atleta e como professor. E hoje tudo que eu posso fazer, eu faço. Porque uma vez eu fiz um Ironman com um cego também. São todas situações de gratidão. Porque meu primeiro Ironman eu fiz sendo estagiário, ganhando um salário mínimo, e a inscrição era 3 vezes o salário mínimo. Tudo com rifa, doações e as coisas. E hoje eu tenho condição de fazer um Ironman 100% por mim. Então é ajudando que a gente é ajudado, né? Sim. É ajudado que a gente também ajuda, né? Pessoal, estamos aí nas 2 últimas perguntas finais. Primeiro, futuro e visão. Tem algum projeto em especial para o futuro? Com certeza. Eu vou dar um spoilerzinho. Pode falar já? Manda! Pra gente, igual eu falei, o nosso propósito para esse 2026 é a gente vir com os 2 pés no peito da concorrência. Então a gente quer fortalecer principalmente os nossos treinos. Então a gente está com uma iniciativa, a gente já está orçando já. Além da gente fazer novos wind banners, a gente quer fazer uma tenda. A gente não promete todos os treinos, mas dias especiais a gente colocar essa tenda para a gente ter mais interação com os atletas. Então ter um café da manhã, ter água, ter isotônico. Só não chama a Gra, hein? Porque vocês vão ter que estar reforçado, hein? Vai aparecer 200 alunos lá. Tô brincando. E o nosso intuito é fortalecer cada vez mais a nossa relação com os alunos, com as assessorias. A gente quer fortalecer essa região de Americana. Cara, isso é muito legal. Acho que até um dos treinos aí vocês colocaram músicas, coisas. Cara, é pequenas coisas que, além da fotografia, vocês começam a entregar experiência, cativar o cliente, trazer o cliente perto. Isso é muito legal, viu? Parabéns. E o objetivo é abraçar todo mundo. Então o cara que ele tem assessoria ou que ele não tem assessoria, muitas vezes por exemplo, a pessoa na gente, ele fica observando, ele vê uma assessoria lá que está com muitos alunos e ele fala, putz,
Só que na cabeça dele, é muito pra mim. Muito pra mim, eu falo no sentido de força, não, eu sou novato. Não. Então, assim, o objetivo é unir todo mundo. Então, o cara se identifica numa assessoria X, esse eu gostei mais daquela, é normal. Assim como as pessoas são livres para comprar foto de quem eles quiserem. Tá tudo bem. Então, mas o objetivo nosso é ficar cada vez mais próximo dos atletas e das assessorias. Por isso que eu falei lá atrás que a gente quer estar bem com todo mundo, porque eu não tenho favoritismo. Vocês não levantam uma bandeira, vocês são a de gente todos. não pode, porque vocês também são nossos clientes, são nossos amigos. E tá certo, viu? Vocês não é fotógrafo exclusivo de um determinado atleta ou determinada assessoria. Pessoal, pra gente encerrar aqui, o início da fotografia para vocês não foi fácil. Vocês pensaram várias vezes em desistir. Para quem quer começar hoje na fotografia esportiva, qual é o conselho que vocês dão? Olha, eu vou falar por experiência própria. Vou até olhar para a câmera aqui. Para quem quer viver de fotografia esportiva, não é só sobre ter um equipamento caro. É sobre você acreditar no seu sonho, eu falo, vou usar até um jargão aqui, você tem que ser desenrolado, você não tem que ter vergonha, você tem que acreditar no seu sonho e você tem que ter essa interatividade com o pessoal. Então eu sempre falo, o fotógrafo, ele não começa numa corrida, ele começa nas pequenas coisas, nas pequenas ações. Então ele começa fazendo um treino aqui, ele começa fazendo uma açãozinha para uma assessoria, ele começa para ele criar essa identidade visual. Como é que é a frase? Só é lembrado quem é visto? Só é visto. Quem é lembrado. Quem é lembrado. Não, só é lembrado quem é visto. Isso. Então assim, eu sempre falo, o fotógrafo, tem até um fotógrafo que ele tem até um curso que o título é O Fotógrafo Desenrolado. A nossa profissão, ela não exige esse medo, essa insegurança. Medo todo mundo tem, isso faz parte do ser humano. A gente tem que acreditar, a gente tem que ser o mais desenrolado possível. Eu completo tudo que o Biel falou, mas principalmente, ame o que você faz. Não acha que vai entrar por dinheiro, achar que o Sandeco e o Biel estão milionários aí, que você está enganado. A gente escuta muita piadinha disso. Se eu não trabalhar, eu não tenho conta. Eu escuto piada disso na assessoria até hoje, né? Depois que a assessoria deu um boom, cresceu. Inclusive eu dei uma entrevista na corrida agora, final de semana, no Pague Menos, e o cara perguntou isso aí pra mim, né? Como que é ser professor, como que gira as situações. Eu falei, galera, não é fácil. A quantidade de aluno é consequência do seu trabalho. E quanto maior a gente fica, maior é o custo também, o gasto para se manter no mercado, né? Por exemplo, nesse evento do Pague Menos, a gente trabalhou 4 dias seguidos de montagem de estrutura, banner, café, banheira de gelo, ativações para os alunos. Então, assim, tem que amar muito, porque, você acordar 4 horas da manhã, chegar na sua casa 2 da tarde, aí ter que responder aluno, responder as fotinhas que postou, dar um like, compartilhar. Cara, tem que gostar muito, porque, assim, eu vejo também na minha profissão, professores não querendo montar tenda, preguiçosos, brigando com organização de horários, as coisas. Cada um faz acontecer daquilo que espera o resultado, né? Você vai fazer acontecer algo, se você entrega pouco, você colhe pouco, né? E detalhe, você tem que estar bem para entregar tudo isso, Sim. você e a sua equipe. E já teve caso, igual o Biel falou, já foi fotografar com mão quebrada, doente. Às vezes a gente está com começo de gripe, está com uma gripe forte, vai tomar uma injeção ali para estar bem para a prova no dia seguinte. E mesmo assim está mal. O Sandeco está com um puta equipamento. Nossa, vi a lente lá do Sandeco. Nossa, que lente fera. Não, mas está parcelada em 36. Então a gente faz o upgrade de equipamento, mas assim, você tem as parcelas. Então eu já começo o mês, tenho que vender tanto esse mês só para pagar o cartão. Nossa, o Sandeco, outro dia um cara falou assim, você tá rico agora porque você foi para Manaus. Cara, eu fui porque a empresa, hoje o meu trabalho permitiu que eu pagasse. Mas já fui fazer prova, por exemplo, Joinville, que eu banquei do bolso. E muitas vezes a gente vai para as provas e não vende o que gastou. É o risco. Então, assim, eu falo pra galera, quem admira o trabalho também, mas tem sempre um outro que faz um comentário meio bobo ali, não acha que é só um mar de rosas, e você que vai começar na fotografia, toma cuidado, porque vai ter dias ruins, dias bons. Minha mãe e meus pais, que são minha inspiração, minha mãe é uma puta empresária de sucesso. Ela montou a empresa dela.
Nós fomos viajar esses dias, ela estava mal porque a guerra que está rolando agora afetou a indústria da agro. Setor automotivo ela Setor trabalha. automotivo, agro. Afetou. E ela estava mal. Então tem mês que ela está bem, tem mês que ela está mal. Meus irmãos que trabalham com ela acompanham é a mesma coisa em tudo na carreira. Tem meses ali que a assessoria está bombando, tem meses que dá uma debandada. Acho que os meses mais de férias, pelo histórico que eu sei, os alunos, ninguém quer treinar e tipo assim. E aí, como que você tem ali uma Como você rotina? vive, né? Pra gente, por exemplo, janeiro e fevereiro é complicado. Quem salva a gente em fevereiro é vocês da assessoria, que fazem as ações de carnaval, porque senão a gente tava... A gente escuta muitos fotógrafos, por exemplo, dezembro tem a São Silvestre. E é uma grana boa que entra. Aí chega janeiro, os fotógrafos, me dá a vaga aí porque eu tô sem dinheiro esse mês. Mas espera aí, você não fez uma poupança ali? Porque se você ganha 1.000, 2.000, minha mãe sempre falou uma frase que eu guardo no coração até hoje. Você é o que você gasta, não o que você ganha. Porque o fotógrafo, se ele ganha 500, 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, se você passar um padrão de R$500 para 50.000, o mês que não entrar 50.000, você está fudido. Então... ame o que você faça e vai ter dias bons, vai ter dias ruins, vai ter que fotografar na chuva, vai ter que fotografar no sol, vai ter que fotografar debaixo de raio. A vida não para. Então não acha só que é rosa, nossa, vou começar. Não. Tem muita gente que começa aqui. O cara com 3 meses, não é pra mim isso. Porque não é fácil. Você tá sentado ali fazer treino, gente que passa e xinga, cara na corrida que acaba não gostando. É duro. Mas você tem que amar o que você faz. E é o que a gente foi atrás desse sonho porque é o que a gente ama. Legal, vocês estão batendo RP do podcast aqui, tá? Que a gente fala. Galera, e pra gente encerrar agora, eu quero que vocês deixem uma mensagem para os atletas que vocês fotografam. Qual mensagem vocês deixam para os atletas? Aí eu queria ouvir uma mensagem de cada um aí, individual. Quer falar primeiro? Eu só quero agradecer a vocês e dizer que nada disso seria possível sem vocês, porque vocês é que são o nosso combustível. Então, obrigado a todos vocês atletas, independente do seu nível, mas obrigado. Eu também queria agradecer também, porque os sonhos na verdade, essa troca que vocês têm nutrem os nossos sonhos e continuem sonhando, queiram objetivos maiores, porque nós sempre estaremos apoiando vocês da forma como a gente consegue. E muito obrigado por todo esse carinho e essa troca. E é isso. Galera, sensacional. Muito obrigado, Sandeco. Muito obrigado, Biel. Valeu demais a participação de vocês aqui no GraiCast. E você, galera, e você, atleta, que está ouvindo ou está assistindo, não esquece de curtir, deixar seu comentário, clicar no sininho aí para receber as notificações, porque isso ajuda demais o GraiCast chegar para todos os corredores, outras pessoas que estão iniciando, e história como essa, de gente como a gente, que hoje trabalha com a corrida, vive a corrida e registra momentos incríveis. Cada passo, cada conquista e cada superação de vocês. Então, muito obrigado, meninos. Obrigado demais. Eu sou o Coach Gui e esse foi mais um episódio do GraiCast, o podcast de atleta para atleta e de atleta também para fotógrafo. Valeu, galera. Valeu.